Ivan, muito boa noite. Obrigado por participar do nosso programa para falar sobre um assunto de muita importância, que é o transtorno do espectro autista, o TEA. Hoje é dia 2, o dia de conscientização desta síndrome, digamos assim. Você poderia explicar melhor o que exatamente é o TEA? O que é o autismo? O TEA, na realidade, é uma sigla, né, que é o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é uma disfunção, um atraso, né, um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Ele é espectro porque ele é um conjunto de características, ele não tem uma origem específica, né? Ele é um conjunto de características, então, mas que está relacionado ao atraso ou déficits no neurodesenvolvimento, né, do indivíduo. Ivan, como é que a gente descobre que uma pessoa está com autismo? Na realidade, as características, a forma de diagnóstico, o critério diagnóstico do autismo, né, ele foi evoluindo ao longo dos anos, né? A gente já passou por diversas características, mas hoje, se nós pudéssemos resumir uma criança ou um indivíduo, uma pessoa com TEA, a gente poderia resumir em três, né? Que é o déficit na interação social, déficit na comunicação, né? E déficit e comportamentos restritos e repetitivos, né? Para ficar mais claro. Déficit na interação social. É aquela criança, aquela pessoa, como que você pode identificar? Né? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a criança com 6 meses de idade, quando ela está mamando, né, quando ela está tomando sua mamadeira, ou no momento de mamando no seio da mãe ali, ela já tem aquela interação. A mãe faz brincadeirinha com ela, ela olha, né, ela sorri, ela interage de alguma forma com essa mãe. E a criança que está dentro do espectro autista, ou a pessoa que está dentro do espectro autista, ele tem essa dificuldade da interação social. Ele tem dificuldade do contato visual, muitas vezes é aquela... Lembrando que todas essas características elas precisam se manifestar já na primeira infância, naquele período que a gente chama de primeira infância. Né? Então ela tem essa dificuldade no contato visual. Muitas vezes você chama a criança, ô fulano, ô José, Maria. E se ela tiver de costas, ela não vai te olhar. Ela tem essa dificuldade. Se ela tiver de frente, ela não, mesmo quando ela consegue te olhar, ela não consegue manter esse olhar por muito tempo. Ela não consegue interagir. Ela é aquela criança que prefere brincar sozinha. Ela é aquela criança que muitas vezes ela vai pegar um brinquedo. Ela tem também essa questão do foco, né? Muitas vezes ela elege um objeto quanto foco e ela fica naquilo ali. Então ela prefere brincar sozinha, ela não tem essa interação social. Uma questão também é que o autista, ou a pessoa que está dentro do espectro autista, ele não tem aquilo que a gente chama de empatia, né? Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Então todas essas coisas que eu citei até agora têm a ver com uma interação social. Aí, em segundo lugar, o déficit na comunicação. Quando a gente fala em comunicar, a gente fala é mais que verbalizar, né? É mais que falar. Então, é aquela criança que, muitas vezes, sim, não consegue verbalizar, não consegue falar, mas ela também não consegue se desenvolver com outras formas de comunicação. Né? Ela tem um atraso na comunicação. E os comportamentos restritos ou repetitivos é assim, é aquela criança que tem a falta de alguns comportamentos, muitas vezes, e ela tem o excesso de outros comportamentos, né? Como eu falei, por exemplo, não interagir com outra pessoa, brincar sozinho, muitas vezes ela tem um foco em dinossauro, ela só quer brincar com dinossauro, é aquela criança que quando ela vai brincar com um carrinho, ela pega todos os carrinhos que são azuis, pega todos os que são vermelhos, todos os que são do mesmo tamanho, né? Então tem essas questões. E os movimentos ou comportamentos repetitivos, que é aquilo que a gente chama de estereotipias, que elas podem vir através de estereotipia física, que a gente chama de movimentos repetitivos, ou de ecolarias, que é ficar repetindo frases. Né? Aquela criança que se ela vê uma coisa girando, ela vai ficar girando junto. Ela tem aquele movimento das mãos, né? De ficar balançando as mãos também. Então, todas essas características
apresentadas já na primeira infância podem sinalizar, né, que essa criança esteja dentro do espectro autista. Vou contar uma passagem que eu tive quando eu era office boy em São Paulo, por incrível que pareça. Eu estava no Jardim Helena, se não me engano. Era um cartório e em cima do cartório tinha algumas casas. E foi a primeira vez que eu escutei o termo autismo, né? Ou ouvir uma criança autista. Ela estava justamente com esses movimentos repetitivos, gritando muito alto na janela, e batia, gritava, batia na janela, né? No batente da janela, e ficava querendo chamar atenção, sei lá, alguma coisa assim. Esse seria um caso extremo, né? Eu acho que mas existem outros graus do espectro? Isso, na realidade, depois que você faz essa identificação de que a criança está dentro do espectro, né, ele é dividido em níveis, né? Anteriormente, se dizia que era o moderado, né, o leve, o moderado e o severo, né? Hoje em dia já não se usa mais esses termos, hoje nós temos nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Por que nível de suporte? É o quanto que essa pessoa, essa criança, necessita de um suporte para que ela possa ter uma vida funcional. O que a gente pode distinguir o que é um transtorno? O transtorno é tudo aquilo que te tira fora da funcionalidade, que te deixa infuncional, né? E é muito interessante isso que você relatou, né, que você mesmo disse, é como se ela estivesse querendo ou tentando dizer alguma coisa. E a maioria das dificuldades das crianças ou das pessoas com autismo está relacionada ao fato de elas não conseguirem se comunicar. Né? Imagina você chegando num país onde ninguém fala a sua língua, né? E você querendo estar com dor, não sabe como você pode dizer que está com dor, está com fome, não sabe como dizer que está com fome. Né? Então, para a criança autista é mais ou menos isso. Toda a forma de comunicação dela, a não ser que ela tenha passado por um treinamento, por um tratamento, né? Ela é o fato, essa estereotipia, essa egolalia, esse descontrole vem em função dela não conseguir se comunicar. Então é a forma como ela aprendeu, né, se comunicar. E alguns estudos também dizem que essas estereotipias servem para regular, né, esse indivíduo que está dentro do espectro, né? Ou ele está com uma carga sensorial muito grande, muita informação ao redor dele, muitas vezes barulho, muitas cores, muito movimento. Aí ele sente que ele vai se descontrolar e ele começa a fazer esses movimentos, que é uma forma que ele encontra de se autorregular. E alguns estudos dizem também que é porque eles, ou em outras situações, quando eles sentem que eles estão perdendo a energia, e aí eles começam esse movimento para aumentar também a energia. Ivan, o adulto também ele pode ser considerado, tipo assim, ele nunca teve na infância ou na juventude ou um jovem adulto, digamos assim, até os 30 anos, não foi detectado nenhum tipo de transtorno. A gente pode entender que quando ele ficar acima dos 40, 50 anos, ele pode ter um transtorno, uma síndrome dessas? Na realidade, o espectro autista, ou você é ou você não é. Você está ou você não está, né? Como eu te falei. Essas características elas já precisam ser observadas, elas já têm que ter existido desde a primeira infância. Então, uma criança, ela nasce com autismo e ela vai morrer com autismo, né? O que acontece em duas situações. Primeiro, hoje em dia já se tem muita informação sobre o espectro autista, né? Então você acaba identificando com maior facilidade. Esse autista que ele chega à fase adulta, né? E depois de adulto ele vem a ter um diagnóstico de autismo, ele é aquela criança que ele era considerado estranho lá na infância, mas ele foi se adaptando, ele foi aprendendo a resolver e ele foi sobrevivendo. Geralmente são pessoas que estavam dentro do nível 1 de suporte. É aquela pessoa que muitas vezes é chamada de metido, de estranho, de ignorante, aquela pessoa que tem dificuldade na interação social, né? É o nerd que gosta mais de estudar, que gosta de sair sozinho. E geralmente o que acontece? Eu tenho alguns casos assim, de pais de crianças que foram diagnosticados com autismo e aí foram atrás e acabaram descobrindo que eles também eram, né? Eles também estão dentro do espectro. Então, não tem como você se tornar um autista. Você já nasceu autista. É genético, então. Isso. Ele é uma mistura de... Ainda não se tem uma comprovação científica de
qual a origem do autismo, mas uma boa porcentagem, boa parte dos estudos existentes apontam uma grande participação da genética no autismo. Então, se você tem alguém com autismo na sua família, há maior probabilidade de você também ter autismo. Mas ele também tem uma questão ambiental, né? Por exemplo, já houve alguns estudos de pessoas que trabalhavam num lugar específico, manipulando algum tipo de produto específico, tinha maior probabilidade de ter filhos com autismo, né? Então, assim, ainda não se tem concluído nenhum estudo que aponte e diga é isso, mas sim, há uma boa parte da responsabilidade, se nós podemos usar essa palavra, que é em função da genética. Então, essa criança ela já nasce autista e ela vai se tornar um adulto autista. Hoje em dia, com os tratamentos, né, o que pode acontecer é ela migrar de um grau de suporte para o outro. Né? Se houver a gente pode falar sobre isso depois, se houver um tratamento ou uma intervenção precoce, que a gente chama, né? Mas um adulto que hoje se descobriu autista, ele sempre foi autista. A diferença é que ele aprendeu a se virar, né? Nas pancadas da vida foi dando nele, ele foi aprendendo, né? Ivan Rodrigues é analista do comportamento. Nós estamos conversando sobre o dia 2 de abril, que é o dia de conscientização do transtorno do espectro autista, o TEA, do autismo. Ivan, uma coisa que me surgiu numa dúvida, acho que de muita gente pode ter, qual a similaridade entre o autismo e o TDAH? Cada transtorno é um, né? O TEA, o transtorno do espectro autista, é um transtorno, né? O transtorno de déficit de atenção é outro transtorno. O que acontece é que boa parte das pessoas que têm autismo, né, que estão dentro do espectro autista, eles também têm aquilo que a gente chama de comorbidade. É muito raro uma criança que tenha só o autismo. Ela pode vir acompanhada de deficiência intelectual, TI, né, que a gente chama. Ela pode vir acompanhada do TDAH, ela pode vir acompanhada do déficit de hiperatividade também, né? Mas são coisas distintas. Elas podem estar juntas ou não numa mesma pessoa. E sim, né? Hoje em dia está meio que na moda essa coisa do TDAH, e muitas vezes a pessoa que observa uma criança, em especial na criança, né, com TDAH, ela pode se confundir com um transtorno do espectro autista. Porque essa criança com TDAH é aquela criança que tem dificuldade de se concentrar, é aquela criança que tem dificuldade de ficar sentada muito tempo, que é aquela criança que tem dificuldade de focar em uma única coisa. Então a pessoa já logo fica imaginando, né? Será que essa criança tem autismo? E hoje, como está muito em alta essa questão do autismo, elas podem se confundir, mas vale lembrar que são transtornos distintos que podem ou não estar associados, né? Para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, impreterivelmente precisa ter esses três pontos que eu te falei, em maior ou em menor grau, mas precisa estar presentes ainda na infância, na primeira infância, né? O déficit na interação social, o déficit na comunicação e os comportamentos restritos e repetitivos. Precisam estar presentes para que haja um diagnóstico, né? Algumas pessoas ou crianças vão ter mais e outras menos, mas não pode faltar esses critérios para que haja, então, o diagnóstico. Mas sim, o autista pode vir acompanhado dessas comorbidades que a gente chama, né? Ivan, como é que a gente pode combater o preconceito com o autista? Acho que primeiro a gente precisa partir de mais informação. Eu entendo que existe muita gente ignorante no sentido pejorativo da palavra mesmo, que é ignorante, e existe a pessoa ignorante no sentido que ela não sabe mesmo, né? Então, já se tem falado muito sobre o assunto, melhorou bastante, né? Já tem as redes sociais, com o advento da internet, né? E melhorou bastante, mas ainda falta muita informação. Até mesmo dentro dos espaços públicos, né? Você percebe assim, que há uma necessidade ainda de informação. Hoje a gente já vê algumas empresas, né, algumas instituições privadas e públicas que tratam do assunto, que chamam pessoas do assunto para falar, mas eu acho que para resolver uma boa parte dessa questão do preconceito é a partir da informação, né? Porque ainda há muitas pessoas ignorantes no sentido de falta de conhecimento sobre o que é.
Por quê? Quando a gente fala de deficiência, quando a gente fala de transtorno, né, vamos falar da deficiência de forma geral, seja ela física ou intelectual, ela já passou por várias etapas, né? Desde aquela época em que a criança que nascia deficiente ela era morta, né? Depois teve uma fase, não vou aqui citar períodos históricos, mas só para a gente fazer um resumo. Teve uma época que essa criança que nascia deficiente, ela era morta, ou ela era abandonada, ou ela ia para um campo de concentração, uma espécie de um presídio agrícola, onde ela era obrigada a fazer trabalhos forçados. Quando a família resolvia ficar com essa criança, ou com essa pessoa, muitas vezes ela era mantida em cativeiro, né? Depois surgiram aí os hospitais psiquiátricos, os manicômios, né? Que aglomeravam-se essas pessoas, mas que não havia o tratamento, até que foi se evoluindo e chegamos aonde estamos hoje, que já tem uma informação que é mais difundida, as pessoas já entendem um pouco mais, mas ainda existe aquele preconceito, isso é frescura, isso é falta de peia, isso é falta de surra, né? Se fosse meu filho, dava um jeito. Então, acho que o que falta mesmo é informação, né? Que nós temos aquelas pessoas assim que não vão atrás e preferem criticar. Então, acho que um dos pontos principais é mais informação. A grande mídia fala sobre isso, as empresas falarem sobre isso também. Dentro das escolas, eu percebo que às vezes há muita falta de informação dentro das próprias escolas, né? As crianças, os jovens, os adolescentes também precisam ser informados sobre isso. Eu acho que é indispensável, é de suma importância essas ações, porque o que acontece? Hoje a gente fala muito, né, de integrar e incluir, né? Quando eu falo assim, por exemplo, o cara saiu do presídio, eu vou reintegrar ele na sociedade, né? Eu estou falando em colocar esse cara lá na sociedade e deixar ele falar assim, eu aceito, né? E muitas vezes é isso que acontece também com as pessoas deficientes. Eu aceito. Não, a minha escola é uma escola inclusiva. Na verdade, ela é uma escola integrativa, né? Porque assim, eu trago a criança para dentro do meu espaço, eu recebo a criança para dentro do meu espaço, mas eu não tenho nenhum preparo para lidar com aquela criança. Vamos falar de escola, né? Eu já passei por algumas escolas nesse sentido. Não, a nossa escola é uma escola inclusiva, né? Mas eles recebem a criança, aí essa criança fica lá num canto, enquanto as outras desenvolvem alguma atividade. Quando ela, abre aspas, incomoda, aquele professor auxiliar leva essa criança para fora, para que os outros possam trabalhar, e às vezes para entreter, coloca ali para mexer na massinha, ou fazer alguma brincadeira, e não há nenhum tipo de preparo, né? Eu estava ouvindo esses dias, o ano passado, a própria secretária de saúde do estado falando que os professores, as escolas não estavam preparados. O que eles estavam lá era simplesmente para tirar a criança de dentro da sala de aula e levar a criança para o corredor, né? Então, eu acho que isso é uma importância. Essa semana, uma mãe de uma ex-paciente minha mandou uma mensagem assim, super empolgada, porque ela disse o seguinte, né? Que ela começou a frequentar uma igreja e ela já tinha tido várias experiências com a igreja que disse que aceitava a criança, né? Que se dizia uma igreja de inclusão, mas que às vezes ela chegou quase a ser convidada a se retirar da igreja porque a criança estava incomodando e eles não sabiam o que fazer com a criança. E ela falando que hoje ela está numa igreja onde tem um ministério infantil totalmente preparado para essa criança e agora diz que a filha dela quer ir. Quando ela chega na igreja, ela já sabe o caminho, ela quer ir. E é uma criança que tem um nível de suporte 3, né? 100% não verbal, né? E essa criança ela conseguiu se adaptar, ela foi de fato integrada naquele lugar, inclusa naquele lugar, porque tudo naquele espaço é feito, pensado naquela população, naquele tipo de transtorno, né, para aquela criança. E eu vejo também alguns clubes de futebol fazendo o mesmo, com salas sensoriais, com arquibancadas exclusivas, né? E eu acho que isso é de suma importância, porque uma coisa é eu integrar, outra coisa é eu incluir. Essa criança ela faz parte desse processo. Eu vou ensinar o alfabeto para as crianças típicas, de que forma eu posso ensinar o alfabeto para essa criança atípica? E não simplesmente deixar ela na sala lá jogada, enquanto os outros vão aprendendo, ou quando ela me incomoda eu tiro fora da sala e depois volto. Aí é fácil, né? Eu acho que é de suma importância essa conscientização e esse preparo dos órgãos públicos, dos órgãos privados, escolas, igrejas, supermercados, cinemas, né? Lugares de recreação, né? Acho que é de suma importância que haja esse entendimento
e essa preparação do local e de pessoas, né, também para acolherem essas crianças, essas mães, essas famílias, né? Porque sempre que não existe uma criança atípica, existe uma família atípica, né? Ivan, eu não sei se o pessoal que está assistindo lembra, tem um filme bem, acho que é Rain Man, né? Que era ele tinha capacidade de cálculo, ele era um autista, né? Existem superdotados autistas, porque você falou que tem vários graus, né? E dentro desses graus tem os superdotados, né? E como é que essas pessoas que têm o autismo e superdotação conseguem... porque também há aquela questão do preconceito também, até com essas pessoas, né? Como é que você consegue definir isso pra gente? É bem interessante a tua pergunta, Paulo. Às vezes nós vemos essas séries, esses filmes, né, e a gente tende a generalizar. Nem todo autista é superdotado e nem todo autista é 100% disfuncional. Vamos usar essa palavra, né? Pode existir, dentro do autismo, pode existir uma criança que, geralmente, quando você vê essas crianças ou esses personagens de filmes que são retratados como gênios, ele tem uma área específica onde ele tem uma capacidade elevada de raciocínio. Pode acontecer se você ter uma criança que ele é autista e que ele tem dificuldades em diversas outras áreas, mas ele desenvolveu uma habilidade fora do comum, né? Anteriormente, ainda dentro da classificação do autista, existia um Asperger, que a gente chama, né? Sim. Que daí era onde mais se enquadrava essas crianças, esses indivíduos com essa superdotação, né? Então, pode sim existir, não é tão comum quanto a gente pensa, que todo autista é superdotado, não, é uma coisa meio que romantizar, mas pode existir. E é claro que a sociedade precisa estar preparada para receber esses gênios que não são compreendidos. Hoje a gente sabe, né, que pessoas famosas, né, elas poderiam hoje ser diagnosticadas com autismo, algumas que ainda estão vivas e que desenvolveram grandes coisas e que estavam dentro do espectro. Geralmente, eles estão dentro do nível de suporte 1, ou dentro desse que a gente chamava antigamente de Asperger, né? E aí eles têm um foco em alguma coisa específica, por exemplo, a matemática, né? A pessoa consegue fazer cálculos de cabeça, tem noção de espaço. Tem aquele filme, O Som do Coração, que tem um menino que ele começa a ouvir as melodias e ele vai lá e ele toca, né, sem nunca ter estudado. Então tem, sim, essas crianças ou esses indivíduos dentro de toda essa classificação do autismo que possa ter. Mas não são todos, né? Não vamos levar tudo para um lado e tudo para o outro. Nem todo autista é superdotado, nem todo autista é 100% disfuncional. E a comunidade precisa estar preparada para receber. Porque às vezes eu vou ter um cara que é um ótimo professor de matemática, que é ótimo em cálculo, mas ele vai ter muitas dificuldades em lidar com as pessoas. Então você vai ter que estar sempre ali mediando conflitos, né? Então, as empresas, as escolas, a sociedade precisam estar preparadas para esses gênios incompreendidos, digamos assim. Ivan, para terminar, primeiramente, muito obrigado por esse bate-papo aqui elucidativo sobre o transtorno do espectro autista, nesse dia 2 de abril. Mas para terminar, qual a importância desse dia? Eu costumo dizer que, assim, todos os dias nós precisamos conscientizar as pessoas sobre as coisas, né? Mas se determinou por alguma questão que tem alguns dias específicos de algumas coisas, né? Dia das mães, dia dos pais, dia da consciência negra, dia disso, daquilo. Acho que a gente precisa ser conscientizado e lembrar todo dia. Mas é importante dar essa consciência no sentido de que das pessoas compreenderem um pouco mais sobre o espectro autista. Você que é um dono de supermercado, você que é um caixa de supermercado, você que é um diretor de escola, um professor de escola, você que é um pastor de uma igreja, você que está num lugar onde recebe a comunidade de forma geral, você precisa ter o olhar de que aquela criança que está no chão se batendo, não necessariamente ela é uma criança que precisa apanhar. Né? Ela é uma criança que precisa ser acolhida, ela é uma criança que precisa ser compreendida. Então, ter essa consciência também de que
agora falando com relação aos pais ou cuidadores que estão mais próximos dessa criança, né? A importância de que você observe os primeiros sinais e já vá buscar ajuda, né? Essa criança ela precisa passar por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional e psicopedagogo. São esses profissionais que vão fazer as primeiras avaliações dessa criança, vão fazer uma hipótese diagnóstica e aí vão levar para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil, que é a pessoa que vai dar esse laudo, né? Mas fique atento, você que é professor, você que é pai, você que é tia, você que é tio, fique atento a esses sinais, porque quanto mais cedo, Paulo, essas crianças procurarem um tratamento, essas crianças iniciarem as suas intervenções, melhores resultados alcançarão. Porque daí nós já entramos numa questão que são as janelas de oportunidades, né? São as poldas neurais. Todo ser humano, antigamente a gente achava que só aprendia até uma certa idade, hoje já sabemos que aprendemos a vida inteira. Mas quanto mais velho você fica, mais difícil fica de aprender. E para o autista isso é ainda mais necessário, né? Que quanto mais cedo ele puder iniciar as terapias, os tratamentos, melhor. Então, acho que esse dia também tem esse poder de deixar as pessoas atentas e a qualquer sinal, tem alguma dúvida, também não vá sair diagnosticando todo mundo, né? Vá procurar um especialista, procure o seu médico, procure uma equipe multidisciplinar, para que a gente possa então ter um diagnóstico e começar o tratamento o mais cedo possível. Ok, Ivan, muito obrigado. Foi como sempre, um bate-papo muito importante. Você que já é da casa aqui, né? Queria agradecer a você que nos acompanhou em mais um Talks aqui comigo, Paulo Cordeiro, aqui na Unic TV. E nos vemos no próximo programa.